Olá pessoal, então hoje eu vou estar resolvendo o desenho, né, que eu passei na última aula como exercício para vocês. É o desenho que a gente tem aqui embaixo, certo? Aqui. E vou estar também auxiliando na utilização de algumas ferramentas novas. Então a aula de hoje é uma aula muito importante porque eu vou estar passando alguns conceitos novos que vocês vão poder estar utilizando em outros desenhos. Bom, então como a gente já havia conversado, a primeira coisa a se fazer, né, quando você vai criar um novo desenho, é criar a questão na verdade, configurar a questão dos layers, né? Então eu vou configurar e já em seguida apresento para vocês. A gente precisa de um layer na cor branca, um layer chamado tracejada para linha do tipo tracejada. Observem que nesse desenho existem três tipos de linha tracejada. Tem a tracejada do tipo normal, né, que é simplesmente pontilhada, que seria a CAD ISO 02, né? Temos, aí eu posso criar um novo layer também. Temos uma tracejada 2, que seria do tipo ACAD ISO 04, né, que é com pontinhos no meio ali, a gente tem também. Vamos colocar ACAD ISO 04, ok. E temos uma tracejada, que seria a tracejada 3 com com um tracinho no meio da linha, né? Então essa aqui seria a linha do tipo center, ok. Load, ok. Linhas criadas, vou diferenciar em cores só para que fique mais fácil de visualizar a questão do desenho. Aqui por enquanto eu estou escolhendo só as cores do desenho, né? Então vamos lá, azul e magenta, que seria o rosa. Tá. Vou mostrar essa tela de configuração para vocês, né? Então vamos lá, aqui. Então, pessoal, a gente tem essa configuração, né, de layers para esse desenho. Temos o layer cotas na cor vermelho, linha contínua. Temos o layer desenho na cor branco, linha contínua. E temos três tipos de tracejada. A ACAD ISO 02, ACAD ISO 04 e Center, que é um outro tipo de linha tracejada, ou seja, não é uma linha contínua. Aí eu também diferenciei três cores dos layers para que fique visível qual que a gente está trabalhando, né? E para que a gente possa ajustar. Lembrando que se o tamanho da linha tracejada não está configurado da forma adequada, não é possível perceber, né, que essa linha realmente é a linha que eu quero estar utilizando. Então por isso eu coloquei cores ali para diferenciar, nomeei as três linhas como essas opções, né? Para vocês configurar de forma igual, vocês podem dar um pause no vídeo ali e acertar no AutoCAD, né? Aqui, pessoal, tem duas configurações, duas questões importantes, né? Que até chegaram a perguntar, eu gostaria de reforçar. O layer 0, pessoal, é o layer que é o layer padrão, né? Ele já vem, vamos dizer assim, standard, né? Ele já vem no próprio AutoCAD quando você abre o novo programa. Então é um layer que não é recomendável que seja utilizável, ele está ali só para que você inicie um projeto com alguma configuração básica, né? O ideal é que se criem layers para cada parte do desenho que você esteja querendo fazer. O layer Depth Points ali também é um layer default, né? Um layer que não deve ser utilizado. Por quê? Porque é um layer que vem de acordo com o desenho. Então, ele não está sendo utilizado esse layer, ele simplesmente vem como um erro, um bug do sistema, né? Um erro de memória. Então, não é necessário mudar nenhuma configuração, ele simplesmente vai estar ali, vocês precisam desconsiderar este layer, certo? Bom, então vamos voltar para o nosso desenho, os layers já estão configurados. Vamos voltar para o nosso desenho aqui.
Vamos minimizar aqui só para não... Aí, fechou. Então, vamos começar a fazer o nosso desenho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se o layer está na cor no certo, ó. Opa. Aí. Layer desenho. Então, estou utilizando o layer desenho agora, né? E posso começar a fazer o desenho. Então, no meu desenho, eu tenho ali... Eu já vou colocar o tamanho total para esse desenho. Aí, depois a gente faz algumas linhas auxiliares para fazer os recortes ali e acertar as posições. Então, eu tenho 60 de comprimento, por quê? Porque eu tenho 15 mais 30, 45, mais 15, 60. Então, eu tenho 60 de comprimento por 60. Eu tenho, na verdade, um quadrado aqui, né? No início do desenho. Então, vamos desenhar esse quadrado. Fechou. Temos o nosso quadrado desenhado aqui. Perfeito. Agora, para eu fazer essas laterais ali, pessoal, eu posso fazer... Percebam que no meu PDF, aqui no desenho, eu tenho aqui, ó, 5 por 45. Então, são 5 de comprimento e 45 graus. Então, eu, ao invés de fazer um fillet aqui, que poderia ser um fillet, só que fillet é arredondado, eu vou fazer um chamfer, um chanfro, né? O chanfro, ele é reto, né? Então, eu vou colocar aqui distância, eu quero um chanfro de 5 por 5, e eu vou pegar um lado e vou pegar o outro, e automaticamente esse chanfro, ele acontece aqui, certo, pessoal? Aí o chanfro está funcionando, eu posso fazer isso nos 4 lados, porque os 4 lados são iguais. Tá certo? Certinho? Perfeito. Agora eu vou começar a fazer as linhas auxiliares para que eu possa fazer o desenho propriamente dito, né? Vamos lá. Eu tenho aqui no meio, eu sei que, olha ali, olhando para o meu desenho, né, eu sei que uma das bolinhas ali está a 15, né, de distância da lateral. Se eu for ver, ela vai estar então a 15 do centro, certo? Ela está 15 da lateral, centralizada 15 no centro em relação a essa lateral. Se vocês forem olhar ela em detalhes, ela vai estar, a de cima também vai estar centralizada, né? Então, 15, 15. Essa linha que eu criei aqui, opa, abriu sem querer uma configuração ali, só um pouquinho, que essa configuração não saiu. Vamos lá, não, ainda não saiu. Deu. Qualquer coisa depois eu adiciono novamente essa configuração ali. Vamos lá então. Voltando aqui, eu tinha 15, 15, né? Então eu tenho 15 aqui. E essas linhas que eu... Opa, 15, foi isso? Não, é mais que 15. Deixa eu ver. Daqui até aqui, 15, tá certo? Daqui até aqui... Ah, ficou com 5. Eu digitei sem querer errado. É 15 mesmo. Então eu vou colocar 15 para baixo aqui. Opa. Ó, infelizmente o meu botão 1 não está funcionando muito bem. Agora foi. Ó, ficou com 5 e depois 15 porque o meu botão não está funcionando. Tem que tomar cuidado com isso. 15, agora sim, Enter, deu. Então, eu consegui centralizar a minha figura. Agora eu vou fazer o meu raio aqui, né? Um raio é raio 5. Se vocês olharem, não tem especificação do raio no desenho de cima. Só tem na direita o diâmetro do corte. Então, é isso, né? O diâmetro do corte é 8. Então, o meu raio, na verdade, é 4. R4, Enter. Aí eu tenho mais um de 15, né? Um diâmetro de 15 para o chanfro externo. Se meu chanfro externo é de 15, meu chanfro não, né? Meu corte externo. Se meu corte externo, olhando para a figura do PDF da direita, é de 15, o meu raio é de 7,5. Enter. Certo? Perfeito. Então o desenho está feito. Essas linhas aqui são linhas auxiliares, então eu preciso deletá-las, porque elas não fazem parte do desenho.
Parece até um disquete esse desenho, né? Bom, dando sequência então no desenho, eu vou puxar ele um pouco para baixo. Olha só, eu tenho essa parte de baixo do desenho. Depois eu vou espelhar ele para ficar mais rápido de fazer, né? Vou fazer linhas auxiliares também, aqui não importa a distância, porque é só uma linha para baixo. Bom, eu tenho 25 para cada lado. 25, depois 40. Então, qual que é a metade de 25? 12,5. Então, eu tenho 12,5 para um lado. Então, eu sei que aquela parte ali, ela vai começar aqui e vai para cima, né? Vai para cima quanto? Eu não sei ainda, mas eu sei que o ponto de referência do meu desenho está 20 para cima. Então, 20, Enter. Né? Aqui também, 20, Enter. Na verdade, se eu soubesse o raio ali, eu já poderia fazer sem usar essa linha auxiliar, né? Se eu soubesse exatamente o raio, eu poderia fazer aqui no centro e já fazer o desenho sem necessidade da linha auxiliar. Então, eu tenho ali diâmetro de 15 embaixo, então eu tenho raio de 7,5. Essa informação está nas duas, né? Eu consigo ver pelo corte à direita e eu consigo ver também pela minha cota ali de diâmetro 15. Então, metade de 15, 7,5, Enter. Então, a bolinha de dentro está feita. E a de fora aqui a gente tem que descobrir aqui, ó. Ah, não, esse aqui é a parte do outro desenho. A gente tem que descobrir quanto que é a bolinha de fora aqui, né? Eu não tenho essa informação de forma fácil. Ah, tá ali, ó, 25, né? Tá aqui embaixo, 25. Então, a de fora tem diâmetro 25, então raio metade de 25, 12,5. Que é, na verdade, o que eu fiz ali, né? Para colocar essa linha ali. Eu não precisava ter feito essa linha auxiliar, por quê? Porque eu podia ter feito essa aqui, como eu falei, e puxado para baixo aqui, que seria mais fácil, ao invés de fazer a minha linha auxiliar. Certo? Tá aqui. Vou fazer do outro lado também e deu. Certo? Aqui eu vou cortar o que sobra, né? Porque, então eu vou dar um trim, TR Enter, né? O trim é essa ferramenta aqui em cima, pessoal, certo? Se eu selecionar nela, eu tenho que dar um Enter para dar um Select All, e daí eu posso cortar a parte da figura que não faz parte do meu desenho, certo? Agora eu vou fazer aquela linha auxiliar, né, que eu tinha mais para fazer o outro círculo, que é o círculo do lado. Então, eu tenho aqui 12,5. Na verdade, eu já posso fazer direto, né, que é com 20. Por quê? Porque ela diz que é 40 daqui. Então, 40 para cima 20. 20, 20 é o centro dessa outra, desse outro círculo, né? Então, que na verdade fecha com o lateral ali, né? Então, é 6, o diâmetro é 6, então o raio é 3 e está feito esse lado do desenho também. Certinho? Beleza. Isso aqui eu posso deletar, isso aqui eu posso deletar. Depois a gente vai fazer novamente essas linhas para ser a nossa tracejada. Tá? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque é o seguinte, agora eu posso dar um espelhar, que é Mirror, certo? É essa ferramenta aqui, ó, aqui em cima, Mirror. Então, testem essa ferramenta, tentem utilizar essa ferramenta. Se eu clicar em Mirror, ele vai pedir qual objeto eu quero selecionar. Eu vou selecionar os dois objetos aqui da direita, né? Vou clicar com o botão para confirmar, eu vou dar um Enter, vou pegar um centro de seleção e uma direção. E vou dar um No para não apagar o objeto anterior. Ó, com isso eu espelhei e daí o desenho ficou pronto. Né? Pronto em relação a essa parte do desenho, né? a essa parte inicial do desenho. Certo, pessoal? Então, vamos dar sequência no desenho. Aqui ele está pronto, né? Essa parte do desenho está pronta. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar as minhas linhas auxiliares, né? As minhas linhas tracejadas. Então, eu vou pegar aqui Layer, as minhas linhas tracejadas. Vamos começar pela 1, certo? Vamos ver qual que é a 1. A linha tracejada 1 é a AKDISO 02, que é uma linha comum, na verdade, de se utilizar. Essa linha, ela vai estar aqui, ela vai estar daqui para cá. Ela é um pouquinho maior, tá?
Eu só coloquei aqui para ter como referência. Ela não tem especificação de até onde ela vai, então eu só vou puxar um pouco para cima e vou mover ela para baixo, para que ela fique semelhante ao meu desenho ali, como não tem especificação de tamanho. Aqui, ó, coloquei 4 aqui, o tamanho dela. Não, deixa eu ver qual tamanho ela está. Tá, na verdade, com 25. Com 25 aqui fica num tamanho adequado, certo? Tem essa tracejada aqui. Eu tenho uma outra daí tracejada com ponto em outro lugar, certo? Vamos pegar essa tracejada com ponto, que seria vamos ver qual que é a tracejada com ponto. A tracejada com ponto é ISO 04. Vou selecionar a ISO 04, que é a tracejada 2, e vou fazer essa linha de um lado até outro. Percebam que às vezes existe uma dificuldade em conseguir pegar exatamente os pontos que eu quero, né? Então eu preciso usar linhas auxiliares, né? Como aqui, por exemplo, para, por exemplo, encontrar o meio. Aí eu posso jogar o meio no meio e com isso centralizar a minha linha, certo? Bom, essa linha ela está aqui. Aí a gente tem mais um pedacinho dessa linha verde para o outro lado. Eu já vou fazer ela também. E aí temos uma linha tracejada um pouquinho maior que está aqui embaixo. Só que é outra linha tracejada, é a última linha tracejada, então é o layer 3, né? Que é aquela linha tracejada que é um pouco diferente, que é a que tem tracinhos no meio, certo? Então vamos lá, vamos pegar a linha tracejada 3, ok. Tá feita todas as minhas linhas tracejadas. Agora eu vou configurar elas para que eu possa usar as propriedades dessa configuração para o restante do desenho. Então como é que eu configuro? Eu clico nela, digito MO, ou seja, Properties da linha, né, propriedades da linha, e ali nas propriedades da linha eu vou escolher a razão que eu quero, ou a proporção que eu quero da escala. Eu vou colocar aqui ponto 1 para a gente ver como é que fica. Olha só como é que fica a linha, pessoal. Ela fica bem pequenininha, né? Não sei se a qualidade está boa da visualização. Talvez eu vou mudar de cor aqui de azul para amarelo só para ficar mais visível para vocês. Aí, agora sim ficou bem visível. Então ela está aqui, né? Agora está mais semelhante. Na verdade ela ficou muito, muito pequena, né? Então ainda não está exatamente o que eu quero. Vamos colocar aqui 0.5, opa, para essa linha, 0.5, Enter. Aí agora ficou mais semelhante ao que a gente tem, né? Só que eu estou com a linha errada. A gente já vai ver isso. Vamos mudar as propriedades das outras também. Então vamos colocar todas aqui em 0,5 para que dê para a gente visualizar como que é essa linha, né? Para a gente ver se a gente está usando realmente a linha certa. Ó, agora a gente pode conferir se a linha está certa. Certo? Essa aqui tá legal assim, né? Pode ser assim. Só para a gente ver. Ó, pessoal, se a gente olhar em detalhe, na verdade, essa linha tracejada 1 não existe. Se eu olhar ali, tem um pontinho no meu desenho, né? Parece que, agora não dá para dizer. Parece que sim, tem sim. Só falta um pouco de qualidade na impressão, mas tem um pontinho aqui, ó. Estão vendo? Então, na verdade, essa linha amarela, qual que não existe? Deixa eu ver. Na verdade, não apareceu nenhum pontinho. Vamos confirmar para ver se os layers estão certos. O layer amarelo é o ISO 04, tá certo. Então, o layer amarelo deveria estar aparecendo a bolinha. Vamos colocar aqui um 02 aqui para ver se a gente consegue ver a bolinha. Aí, agora deu para ver a bolinha, né? Então, vamos lá, vamos recapitular. Aqui nesse desenho, na verdade, são necessários apenas dois tipos de linha, né? Que são duas formas de tracejada. É a tracejada que a gente vai usar, que é a tracejada 2 e a tracejada 3 da nossa configuração ali, certo? Eu precisei mexer nas propriedades dela para que ela ficasse da forma que eu quero em relação à apresentação. Para padronização, a gente pode definir essa propriedade com 0,2, certo?
Aí vai ficar legal para a apresentação da imagem. Então eu vou fazer o restante do desenho aqui, né? Aqui a gente vai esticar ela um pouco, não tem o comprimento total aqui de cima, então eu posso alinhar da forma que ficar visualmente bom, né? Visualmente visível seria o que eu queria dizer, mas visualmente bom, apresentável. E aqui também, né? A única questão que eu vou fazer é centralizar ela no meio aqui, vamos ver onde é que está o meio dela, está aqui, eu vou jogar um pouquinho para baixo para que ela fique, não, ainda não ficou. Vamos centralizar, vou usar uma linha auxiliar, essa linha aqui na verdade vai ter que ficar aqui, né? Porque eu tenho uma linha no centro do desenho, se vocês olharem ali com 36, na verdade não está no centro do desenho, né? Porque o centro, se o desenho é de 60, o centro do desenho é 30. Então 36 não está exatamente no centro do desenho, né? Bom, só para questões de centralização, então eu vou centralizar ela aqui, certo? Fechou? Eu tô com uma linha de 36 ali em cima, então eu vou colocar 6 para cima, só para que, como eu já tô a 30 da parte de baixo, é isso? 36. Não ficou bem legal, né? Deixa eu ver. Olha só, pessoal, vamos ver se meu desenho está certo aqui. Dei Enter. Olha só, meu desenho está com 60 de altura, mas se vocês olharem para o PDF aqui nas cotas laterais, ele tem 65. Por isso que ficou um pouco diferente. Então, meu desenho está errado, né? Tá, isso é um problema? Não, não. Eu posso corrigir isso de forma rápida e fácil. Então, primeiro eu vou dar um trim aqui para cortar, deletar o que eu não preciso. Todo esse restante do desenho, na verdade, eu preciso, certo? Agora eu vou fazer essa questão de configuração de alteração para mostrar para vocês que é bem fácil. O que eu faço? Seleciono tudo, dou um mover, né? Mover, M, Enter. Seleciono um ponto de referência, seleciono a direção que eu quero e seleciono a distância, no caso 5, né? Fechou. O desenho já está pronto, já está corrigido, já está exatamente igual ao que eu queria ali. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso estender as linhas para que eu tenha exatamente o que eu quero, né? Aqui eu vou precisar achar o centro novamente, né? Então o centro está aqui, ó, né? Só para eu alinhar essa linha de cima em relação ao centro. Então eu pego o centro dela, coloco no centro do desenho e ela vai ficar perfeitamente alinhada em relação ao centro. Agora, aquela questão de configuração, pessoal, que é importante também. O que eu preciso fazer para configurar o desenho? Eu preciso dar um Match Properties, né? Ou seja, se eu for em propriedades, der um match aqui é a mesma coisa, né? Então, eu seleciono o objeto fonte da propriedade e seleciono o que eu quero passar a propriedade. Então, aqui eu tenho, né? Essa aqui, na verdade, ela é uma linha que é uma linha reta, então aqui eu preciso colocar para o layer desenho, né? Então, já está aqui. Tá, mas ficou só por um lado, certo? Ainda faltou a linha centralizada aqui. Essa aqui ainda não ficou da forma correta. Por quê? Porque essa linha aqui, né, ela deveria, se vocês olharem no desenho, faltou eu passar ela para baixo, né? Por quê? Porque ela deveria ficar alinhada exatamente em relação à minha bolinha. Então eu coloquei uma linha de referência, peguei aquele ponto de referência, joguei para baixo e ficou alinhada. Perfeito, né? Agora o desenho ficou perfeito, só que essa linha aqui e essa verde não estão do outro lado. Então o que eu vou fazer? Vou espelhar elas para que elas fiquem do outro lado com o mirror, conforme eu expliquei anteriormente. Certo, pessoal? Então, essa primeira parte está pronta, né, do desenho. Depois a gente vai configurar questões de cota, olhando, assim, comparando os dois desenhos estão exatamente iguais, né? Comparando os dois em termos de escala, a escala da linha tracejada do PDF está um pouco maior, então talvez um 0,4 ficasse exatamente igual, né? Vamos colocar aqui para ver. Essa linha aqui. Eu coloquei 0,2, se a gente comparar um 0,4 aqui, fica mais próximo, até mais que um 0,4,
Vamos colocar 0,5 mesmo, fica mais próximo do que realmente está. Ó, aqui é exatamente 0,5, é o que está no desenho ao lado. Então eu vou pegar e vou deixar 0,5 em tudo. Só para ficar igual, para mostrar para vocês que é possível realmente fazer o desenho igual, né? Ó, tá ali. Ó, percebam que aqui no 0,5 some, fechou, né? Dá para ver que em alguns pontos some a bolinha ali. E esse aqui eu vou colocar 0,5 também. Só para... Ah, esse aqui já está 0,5. Fechou. Então agora realmente está bem mais próximo, né, do que o meu desenho lateral ali, que é o que realmente eu quero fazer. Certo? Então, agora eu vou fazer... Tem mais duas partes do desenho, né? Esse é um desenho bem grandinho, né, para fazer. É um desenho simples, mas ele tem muitos detalhes e é isso que a gente tem que se atentar. Então, vamos dar sequência no desenho aqui. Peguei a ferramenta de desenho, né, fiz... se eu quiser fazer exatamente igual, eu posso fazer uma linha auxiliar aqui de mais ou menos 30, né? Eu não especifiquei exatamente a distância entre os desenhos, então aqui pode ser aproximado, né? Então 60, que é o diâmetro, a largura dele, eu tenho ali 25, se vocês olharem no PDF. Aí aqui eu vou fazer uma linha auxiliar, né? Por quê? Porque do 25 eu tenho essa ranhura aqui, né, lateral, estão vendo? Eu vou ter que descobrir bem certinho qual que são essas ranhuras aqui, certo? Para fazer o desenho ficar exatamente igual. Aí eu tenho essa ranhura no centro. Essa ranhura no centro eu sei que é a mesma ranhura que eu tenho aqui no outro desenho, né? Então é uma vista, né? Então dá para eu puxar essas linhas de referência. Essas linhas, pessoal, eu vou deletá-las todas, tá? Só estou usando para ter a referência para o desenho, né? Então aqui também tem eu tenho essa referência de comprimento aqui, né? Vamos lá, que é a bolinha de cima, certo? Vamos copiar ela aqui. Beleza. Aí aqui eu tenho uma linha, dá para pegar essa como referência aqui. Bom, eu vou ter que fazer para cá para ficar igual, né? Então 15 entre uma linha auxiliar aqui, só para fechar, né, essa questão aqui desse canto. Então vou deletar essa linha auxiliar, já tenho o meu desenho feito ali, né? Se eu ligar o polar e colocar no ângulo de 45, eu vou conseguir fazer aquela pontinha ali exatamente conforme está aqui de forma fácil. Tem outras formas de fazer, né? Como vocês fizeram, se vocês conseguiram fazer essa pontinha aqui, perfeito. Tá? Uma coisa importante, eu estou fazendo o desenho aqui de um lado, né? O outro lado simplesmente vai ser espelhar a outra metade do desenho. Então, bem fácil, né? A profundidade aqui deste chanfre eu ainda não tenho essa informação. Essa profundidade aqui eu vou ter que descobrir através de outra parte do desenho. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui melhor. Aqui não diz. Bom, a profundidade aqui é 10. Faltou essa informação. Eu acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de fazer esse desenho. Vamos lá, então. Aqui eu tenho 10. Eu sei porque é 10, porque está ali ao lado 15, né? E fecha bem certinho. Aí eu coloco F8 aqui para fechar reto, deu. Bom, tá feita a minha linha, vamos dizer assim, de referência para esse desenho, né? Agora eu vou pegar uma linha central para poder cortar e espelhar para o outro lado. Bom, parece que não, pessoal, mas o meu desenho já está pronto. Eu vou dar um pause aqui e continuo o vídeo em seguida.